Muito bem, amigos do Viva Bem Multimídia, Muito nós bem. agendamos e para isso vocês também foram convidados para uma live nesta noite, onde nós queremos conversar com a neuropsicóloga Daniela Henkel. E fizemos já os nossos testes, obrigado a quem já está entrando aqui. E vamos conversar sobre um tema extremamente importante, porque nós estamos em tempo de pandemia, em tempo de distanciamento e isolamento. Estamos fazendo essa live exatamente no dia de mudanças no Ministério da Saúde. Não sabemos o que isso vai significar em termos de municípios e estados, mas nós queremos nos ocupar também com o tema que é exatamente o da conversa desta noite. Por isso eu quero agradecer a Daniela Henkel por aceitar estar conosco nesta conversa hoje à noite. E à medida que o papo vai correndo, nós vamos também tentar saber aí das opiniões daqueles que nos acompanham. Daniela, obrigado a tua participação conosco, teu boa noite para o nosso pessoal, com certeza gente do teu relacionamento, dos teus contatos e dos meus. Obrigado por ter aceito o convite para esse momento. Então, Heitor, sempre é um prazer, acho que somos já parceiros aí de alguma data, né? Mas realmente eu acho extremamente importante nós estarmos falando sobre esse assunto tão pertinente, relacionando essa condição de saúde mental, né? Ela se torna essencial nesse momento agora, né? Para poder passar por esse isolamento, as questões físicas e emocionais. Então, muito obrigado pelo convite, vamos conversar aí sobre esse assunto aí que... Eu acho que é importante até para a gente dizer por que chegamos a esse tema, né? Se fala do coronavírus, se fala do Covid, se fala do número de pessoas infectadas, se fala de vai faltar leito, vai faltar UTI, vai isso, vai aquilo, vai entrar em colapso o sistema hospitalar de saúde, etc. Mas parece que a pandemia é única e exclusivamente um problema respiratório, que vai acelerar a morte no caso de contrair o Covid-19. Mas não é. O ser humano como um todo fica, de fato, envolvido, não é apenas uma doença física. E isto é importante que você coloque para nós e sobre isso vamos conversar. De onde nós podemos partir para dizer que o problema que vivemos hoje, e estamos vivenciando no mundo todo, mas vamos pensar em nós, é mais do que uma questão física. Muito bem, Heitor. Eu acho que tu traz um contexto extremamente importantíssimo, que é colocado esses dados estatísticos, questões físicas, biológicas, onde que faz parte do ser humano ser um ser, né, neuropsíquico, neurobiológico, mas não é só isso. No momento que se impede, né, nessa condição de isolamento social e que é fundamental poder olhar para essa saúde mental, nós temos um desequilíbrio, né, uma desarmonia nessas questões das emoções e relacionados a isso nos torna reféns ou, na verdade, de um desequilíbrio frente a nossa nova realidade. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem um formato muito importante de readaptação, mas como foi algo muito abrupto, né? Foi uma questão de iniciar o ano, verão chegou, né? Chegou, pós-carnaval, simplesmente algo que veio de outros países e nós fomos ter que se readaptando. Então, acho que essas são as questões que nós precisamos olhar para as nossas emoções. E esse é um momento onde o isolamento nos traz exatamente essa condição dessa impossibilidade de sair, né? É o que as pessoas estão dizendo, se sentem um pouco trancados, a rotina se torna muito complexa e o tempo está muito extenso, onde anteriormente não se colocava essa condição. O tempo era ao contrário, até escasso, né, de poder lidar com as rotinas, questões de filhos, situações de afazeres dos diversos. Então, isso que nos torna hoje um pouco desequilibrados, né, desarmonia referente a isso, e eu acho que nós vamos hoje citar muito forte essa condição das nossas emoções, como é que nós estamos lidando isso com os sentimentos e a nível de pensamentos mais otimistas, no sentido negativo, e aí olhando para essa estatística de realidade, a gente não pode perder isso também, né? Inclusive a Gabriela Marques, que é psicóloga, ela coloca isso, que vai muito além do físico.
Eu posso imaginar que, e na semana passada eu conversei com a Gabriela Cage, que é psicóloga e coaching Sim, de pais, e o nosso tema foi exatamente o que também emocionalmente significa esse isolamento e os pais, de repente, terem em casa durante um mês já praticamente agora, mais do que isso, vai chegar a não sei quanto tempo, quase 2 meses, sim, os filhos 24 horas em casa. Eu isso imagino aí. que a área de vocês, que é valorizar a saúde mental, significa que a pessoa esteja equilibrada emocionalmente para poder lidar com qualquer situação, seja ela física, seja ela emocional, mental ou espiritual. É dessa Muito maneira que bem. vocês têm lidado com a questão, Daniela? Sim, Vitor. O que hoje nós temos que partir de um princípio e que as coisas vão ocorrendo tanto a nível de realidade de informações, eu acho que o excesso das informações estão demasiadas, né? Onde vem Sim, dados estatísticos, isso vai trazendo as pessoas ficarem um pouco assustadas frente a tudo isso e com relação com todas as questões de como lidar com a sua vida daqui para frente. E eu acho que esse é um movimento que nós precisamos cuidar e olhar com o que você está sentindo. Quais são as emoções que estão nos momentos? Porque o que mais prevalece é a condição de irritabilidade, a condição de intolerância em alguns momentos, se sentindo meio cansado daquela rotina. E o essencial é poder olhar para essas emoções. O que são as nossas emoções, né? A condição da alegria, a condição da tristeza, a raiva, o desprezo, a relação do nojo, né, das situações que estão vendo à frente. Em sim, algumas sim, culturas, né, a gente sabe que prevalece mais, algumas culturas, algumas características, é a culpa e a vergonha. Então, quando isso fica tudo muito mesclado e quando se convive, e agora vamos pensar a nível de confinamento, ou pessoas muito ok, isoladas, sozinhas, vamos pensar em idosos também, né, em condições de seus sim, cuidadores, sim. ou um familiar que se estabeleceu, ou uma família completa com todas as rotinas e nesse momento ter que ficar confinado em casa. E a necessidade de poder olhar o que está acontecendo. Eu acho que esse seria o maior fundamento relacionado à saúde mental, poder entender-se, cada um por si, fazer uma questão de análise e olhar para esse desequilíbrio, essa questão, por que eu me sinto tão entristecido? O que é essas questões que me trazem uma sensação que minhas emoções estão muito abaladas? E isso automaticamente traz uma relação com a condição dos nossos pensamentos, né? E esses pensamentos, É, eles proliferam, eles vão seguindo, né? Pode porque, de trazer aí tua fato, autoria. o caso agora, nós estamos falando de uma pandemia, de um momento, como você bem colocou, que chegou sem que ninguém estivesse esperando, ainda todo Sim, mundo festejando férias, etc, etc, etc. Mas sim. em outras realidades da vida também é assim. Uma doença inesperada, um resultado Muito bem inesperado de colocado. um exame, Um um problema diagnóstico, né, em familiar si. que tem que ser resolvido, um Uhum. diagnóstico exato. Sim, Então, de fato, tudo isto faz com que a pessoa tenha que primeiro parar, dizer assim, opa, eu entrei numa nova realidade agora, muito. como é que eu vou lidar com as minhas emoções? Isso não é um capítulo tão fácil na vida da gente. Não é fácil porque em determinadas outras situações, né, e vamos pensar outras décadas, né, e pensando em outras questões culturais também de povos já passaram por essa situação, mas algumas décadas agora de algumas gerações não viveram isso, né, e é isso que estão relatando. Mas a grande questão é não achar que isso seja ruim, porque se deparar com uma condição que você está sentindo uma sensação de tristeza e algo que está estranho, realmente é natural nós sentirmos isso. Seria estranho nós não estarmos sentindo algo que nos pega tão desprevenido. Mas este é o momento de poder analisar, poder olhar essa condição e poder se readaptar. Nós, humanos, né, essa condição do indivíduo, a gente se readapta ao novo. Sim, sim, Só que sim, sim, quando sim. pega desprevenido e quando tu diz uma condição de diagnóstico, e é sim, e não deixa de ser, nós vamos poder estar sentindo algum sintoma e poder estar desenvolvendo a condição da Covid-19, uma coisa mais leve ou menor, por isso esse isolamento se torna tão necessário, né? Que a gente vê com a relação com os dados aí, mas essa é a relação que eu trago para nós pensarmos em saúde mental. E a saúde mental é quando há esse desequilíbrio demasiado com a relação do comportamento, e isso varia
temperamento, a personalidade, como a pessoa faz o enfrentamento das dificuldades ou não. E a partir disso a gente entra num contexto dos transtornos. E isso nós estamos vendo, nós profissionais da saúde, a gente consegue entender que esses transtornos relacionados à condição da ansiedade muito acelerada, né? O pensamento muito repetitivo, ruminação ao pensamento mais negativo, a relação de uma tristeza maior, muito complexo, muito difícil isso, né? Onde se depara com questões que me levam ao medo. E às vezes o medo paralisa. E isso nós precisamos olhar para ele e poder buscar uma via de enfrentamento. Porque todos nós sentimos medo, a gente sabe. Sim, sim. Mas Aproveitar esse medo ele não pode paralisar. Pode falar. Não, pode. Termina o pensamento, por favor. Mas essa é a condição das emoções com a relação do sentimento, né? Então, o sentimento é diferente das nossas emoções. O sentimento é uma percepção e interpretação que a gente vê com o todo. Por exemplo, né? Se estamos amando, a gente pode estar feliz ou pode estar triste. Mas se nós estamos numa condição das nossas emoções, pensando no medo, se a gente se depara com um tigre, a primeira coisa que a gente tem com o instinto de ser humano é partir para a fuga. Vamos fugir disso. A gente dispara uma relação de adrenalina, onde a gente depara a pupila e aí a gente vai para o instinto de sobrevivência. É natural nós sentirmos medo. Isso é das nossas emoções. Mas ele não pode nos inibir. Ele não pode nos colocar à mercê de uma situação que esse medo nos impede a seguir à frente ou estar dentro de casa e lidar com essa sensação que eu posso ter essa gripe, eu posso estar acometido, mas nós vamos fazer de tudo que dá o controle. Né? E qual o nosso controle? É cuidar-se, prevenção, buscar nível do seu familiar. Para não deixar passar, Daniela, aqui os nossos internautas que estão nos acompanhando aqui, tudo vai muito rápido, mas eu não quero deixar de registrar Pri Canhone, de São Paulo, do Cineia Níquel, de Vitória, no Espírito Santo, delegado Rodrigo Zuc, que foi recentemente entrevistado nosso aqui conosco. Isso, e alguém que fez já 2 comentários, a Balbueno, o sobrenome, ela disse saúde emocional e resiliência. Eu acho que essas são 2 palavras que têm sido usadas em muitas outras realidades do dia a dia, da vida emocional das pessoas, e agora elas voltam nesta situação de pandemia. Talvez até podia aprofundar um pouco o que é essa saúde emocional, né? Bom, essa saúde emocional é essa condição, quando tu falaste de questão física, né? Onde o físico nós vamos cuidar da alimentação, a condição do sono, toda essa homeostase dos equilíbrios dos nossos nosso sistema, né? Todo para nos mantermos saudáveis. Mas a questão da saúde mental é a nossa imunidade emocional. Como nós lidamos isso frente a essa pandemia, essa condição que nós vamos nos deparando com relações de pessoas e o nosso externo e vendo a nível da nossa comunidade. Então, resiliência é uma das maiores capacidades onde o ser humano tem de enfrentamento, né? Estar frente a uma situação adversa, onde ela fica vulnerável a situações complicadas, às vezes de perdas, e não somente condições físicas de saúde, mas às vezes uma condição de tsunamis e relações aí que nos traz uma condição muito física. Então, essa é uma capacidade de poder ser uma mola propulsora, né? A resiliência ela nos faz este enfrentamento, poder olhar com mais otimismo para a situação. E com certeza a saúde mental está relacionada de frente em relação a isso, né, Heitor? Tu citaste uma situação muito importante da espiritualidade. E eu acho que isso hoje é uma das questões que não é o religioso, né? E tu lida muito bem, quem te conhece sabe, né? Então, mas a condição da espiritualidade é o esperançar, é pensar de uma condição de esperança, de poder entender que você vai fazer de tudo e buscar algo da sua vida, mas onde você vai conseguir lidar com essa diversidade. E essa resiliência que tu citaste relacionada à saúde mental, emocional, ela tem uma condição muito subjetiva. Como nós enfrentamos situações das diversas formas sobre a nossa vida, né? E de uma forma mais positiva ou negativa. Em momentos, às vezes, foi negativo, mas não é sempre que você vai se deparar com uma questão. E quando antes eu citei na relação das emoções do medo, Heitor, é uma condição muito básica. Então, as 3 motivações, as nossas motivações em estudos, pensando numa psicologia mais evolucionista, tem uma condição muito importante, que é comer,
o reproduzir no sentido de produção, né? E o sobrevivência. Então, se nós pensarmos frente a isso, né? Se nós pararmos numa condição, não sendo resilientes, frente a várias coisas, o nosso instinto humano, né? Nos faz a condição de comer por sobreviver, mas se eu sinto nojo, essa emoção vem, eu não como, ou a condição de reprodução é poder sentir à frente, né? A gente não realiza nada, a gente paralisa. E a condição de sobrevivência, eu evitar os riscos. Então, parece que o medo prevalece. E eu acho que é frente a isso, ser mais resiliente, ser mais otimista, olhar para a situação que pode ser um caos. Hoje os medos estão relacionados a diversas questões, não somente a pegar esse vírus, né, de se abter, mas o medo na condição econômica, profissionais liberais, diversas formas, Sim. mas podendo olhar com um contexto de bom senso. Como nós vamos criar estratégias de enfrentamento para poder lidar com esse caos que nos apresenta, mas onde vão ter esse movimento futuro, né, de retomarmos as nossas rotinas, a vida, né? Uma das observações que acabou entrando aqui agora, de alguém que nos está acompanhando, é que o idoso, que normalmente já precisa lidar com a questão da idade, do abandono, às vezes, da família, ou de ter que se virar sozinho, agora é obrigatório a manter-se no isolamento, quer dizer, ele somou mais uma dificuldade. E isso tem aparecido no dia a dia das pessoas que procuram vocês, de que pessoas não sabem lidar com o seu idoso, que além de ser idoso, agora ainda é alguém que tem que se cuidar mais do que sempre se cuidava. Sim, essa é você entra numa delicadeza, né, das questões, né? A questão do envelhecimento hoje é muito também subjetivo de cada situação, como você levou a sua vida, e a idade hoje não prevalece em algumas questões relacionadas à dependência ou independência. Mas claro que sim, né? Hoje saiu um post na SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Dr. João Senha, até que administra, né? Onde nós temos um grupo ali da Brás, e fala, fique em casa, o idoso fica em casa, né? Mas diz ali no post, né? Eu tenho saudade dos meus netos, eu tenho saudade da minha família, e daí mostra um tablet ou mostra um celular, a tecnologia, a inovação, o avanço hoje vem e enfrenta essa barreira. Então, sim, o que tu falas é uma questão que é mais uma condição que em frente ao processo de envelhecimento, esse ainda algumas alterações que possam estar levando para alguma demência, né? Ou já um declínio mais cognitivo, isto é agravante. Por quê, né, Heitor? Tem uma aceleração na condição dos transtornos das emoções, que pode entrar uma questão da depressão, e a depressão é um gatilho, né, para uma condição de alteração cognitiva. Então, acho que dentro dessa condição, criar essa família estratégias, né, podendo criar um holding, assim, né, de poder cuidar com muito bom senso. Eu acho que a palavra-chave para nós, assim como tu usou resiliência, né, o bom senso é como você vai protegê-lo, mas ao mesmo tempo dar o suporte, porque alguns idosos não conseguem mais se manter sozinhos, né? Então, qual vai ser a estratégia familiar de dando a segurança máxima? E outra questão, se ele se rege sozinho, ele poder usar esses outros meios que vão ter acesso a ele, né? Mas realmente é uma delicadeza, assim, a saúde mental ela implica em várias questões e ao mesmo tempo que nos preocupa, independente da idade, essa imunidade emocional para poder lidar com a condição da imunidade física, né? Porque nós temos agora estar bem. O fundamental, nós precisamos estar bem, né? E na questão do idoso, na questão do idoso, que nós acabamos conversando, por um lado, é quando isso acontece no ambiente familiar, onde alguém tem um idoso em casa, mas os mais jovens podem sair para trabalhar e sempre tem aquela preocupação, como é que eu vou fazer agora quando eu volto? Posso transmitir? Não, não, não. E aqueles que estão em centros geriátricos e que
há mais de um mês já estão proibidas as visitas. Nós, pessoalmente, Sim, estamos lidando com essa situação. Eu estou no grupo de sim. risco pela minha idade. A minha mãe, com 91 anos, está no Olha aí, grupo ó. de risco, Uhum. está num centro geriátrico e nós usamos Sim. exatamente a forma como temos, é pela boa vontade do centro Do grupo, geriátrico, de sim. nós do grupo como um todo, de nós nos falarmos via um É vídeo no isso aí. WhatsApp para ela poder me ver, eu poder vê-la e a gente Isso dizer, aí. olha, está tudo bem, apesar de tudo, mas nem Uhum. todos sabem também lidar com essas Muito bem. questões da Isso aí. modernidade, né? Isso aí. A Renata está colocando de novo, Isso, a a Renata. Renata está colocando ali de novo, só para não fugir, manter o idoso bem assistido de longe é complicado, mas às vezes tem que ser, né? Não dá para chegar perto. É uma questão que precisa ter hoje essa questão, porque eles ficam mais vulneráveis, né, essa situação. Mas Sim, quando tu sim, fala verdade. dessas novas situações, onde o asilo não se fala mais, né, essas casas de longa permanência, onde é um nível Sim, de sim, sim. qualidade, né, conhecemos vários aqui na nossa região, onde tem um trabalho excelente com essa questão, essas pessoas estão fazendo esse acesso, né, esses tablets, essa condição do online, e não vamos muito, Uhum, né? Os uhum, uhum. hospitais hoje já estão entrando nas UTIs e está vendo que essa capacidade da pessoa sentir preterida, amada por alguém, ela tem uma melhor forma, né? Sim, sim. Pensamos os animais um tempo atrás estavam tendo possibilidade de entrar em hospitais, né, nos leitos. Então, Certo, acho que certo, certo. nessa condição é um recurso que nos dá. A tecnologia e a inovação está dando essa possibilidade. E tem famílias que a gente está vendo relatos que elas estão indo comprar algum celular novo, desinfeta e busca e leva para até esse idoso. E ele está começando a se descobrir sozinho. Então, assim, eu acho que não subestimar a capacidade, se ainda há possibilidade, de fazer ser uma condição. Isso é o que eu falava anteriormente, resiliência e vontade de possibilidade de enfrentamento, né? Sentir sozinho. Mas claro que sim, o isolamento social, essa condição de se sentir é onde tem o tempo como seu aliado. E isso é um pouco, pode ser um vilão, né? Para poder fazer questões. E eu acho que nós temos que citar também essa condição muito importante. O que fazer nessa condição de enfrentamento? Porque Ok. diagnóstico, a condição de transtornos, transtorno maior, hoje a economia relacionada à condição do vírus de isolamento, então é saúde e economia, é como se fosse um checkmate, né? Eu acho que a Sim, palavra bom sim. senso, né? Os profissionais liberais, a condição de poder lidar com as suas agendas ou online ou presenciais, que a gente sabe que tem uma gama de profissionais que tem essa necessidade presencial. Eu acho que isso é as pessoas se darem conta que ela pode confiar no seu profissional e irem até aos consultórios com muita cautela, mas sabendo que está, né, sendo regido. E aí se organizando, mas ao mesmo tempo podendo lidar com uma condição de poder ver esse momento como uma fase que estamos passando, mas é necessário olhar-se para si. É extremamente importante poder olhar o que está acontecendo frente à sua vida, né? E as emoções que me suscitam, porque isso vai me dar mais clareza, não vai ficar tão distorcido e eu consigo ter mais noção dessa irritabilidade, essa intolerância com o outro, gerações de brigas, às vezes tem situações de brigas até mesmo pelo WhatsApp, né, de grupos. Então, assim, poder olhar que todas as pessoas estão passando por uma situação, que é essas emoções, tanto a raiva, o medo e essas várias inseguranças, mas que essas inseguranças nos trazem uma condição de poder estabelecer essa resiliência, de poder buscar algo mais otimista, do que eu posso fazer, né? Tu traria Sim. alguma questão ali, Heitor? Hum. Dois comentários que acabaram passando aqui, vão muito rapidinhos, né? Foi exatamente Aham. nesta verdade de que a gente tem que estar mais atento para tudo isso que está indo à nossa volta. E que Uhum. mesmo aqueles que, agora pensando nos idosos, que precisam de repente aprender a lidar com a internet como uma possibilidade, Uhum. meio que forçados talvez, né? Mas por Isso outro aí. lado, o mundo no qual nós vivemos
extremamente da informação, nem sempre da formação, às Sim. vezes faz com que o dia todo em casa, o dia todo vendo, o dia todo ouvindo e estando conectado, pode colocar a pessoa muito mais para baixo do que para cima. E Muito a bem Bricanhone colocado. acabou de colocar aqui, cuidar com aquilo que vemos, com aquilo que nós ouvimos, para que de Isso. fato aquilo que nós buscamos como informação seja de fato de ajuda. Isso é manter a saúde mental, porque senão a gente pira mesmo, né? Muito bem, eu acho que tu trouxe uma grande conexão, uma questão muito importante, né? E os idosos ou pessoas que estão já têm o hábito de todos os documentários, de diversas televisões, né? Assistir todos e às vezes várias vezes o dia, repetidamente. Então, eu acho que nós estamos numa condição bem importante, quando falamos de saúde mental, frente às emoções que sentimos, né? E esse sentimento relacionado à condição de poder lidar com as nossas emoções, onde poder desencadear ou não um transtorno, né? E parte de um princípio da gente poder entender que nós vamos ter que fazer um enfrentamento diferente. E qual é esse enfrentamento diferente? Nós temos hoje uma coisa que pode ser como maléfica ou benéfica, é o tempo. O tempo pode ser o dia inteiro, né? Ele ser extenso, esse tempo não passa. Tem pessoas que querem dormir, passar, lidar, porque ele não passa. Mas nós podemos partir de um princípio que as questões da vida seguem, os familiares seguem. Talvez o primeiro momento que pai e mãe, ou pai, ou situações de famílias, né? Ou especificamente quem mora, né? Também sozinho, poder lidar com algumas coisas que nunca pôde ter mais tempo. E a nível cerebral, nós temos várias questões neuroquímicas que nos deixam, né, podendo lidar com a nossa questão do nosso sistema límbico, que é a dopamina, a serotonina, né, podendo lidar com algo melhor. Então, ao invés de ficar checklist em todas as informações, eu sei que elas vão se tornar repetitivas, por que não botar uma música na casa, onde a gente sabe que esse órbito auditivo, ele dispara uma condição do sistema límbico, onde me traz umas emoções mais gostosas, músicas que nos deram mais emoções em determinadas épocas ou gerações que curtem aquelas emoções, com o idoso poder lidar com aquelas músicas mais... e se fala sempre muito da nível cultural, quando eles, né, tinham algo que eles poderiam suscitar na memória. Então, pensar num cérebro também ativo, quando se pensa num processo mais cognitivo, quando poder ou não ter algumas alterações relacionadas. Então, a vida segue igual. A vida, ela está seguindo. Nós temos que nos alimentar, nós temos que dormir, ter uma boa noite de sono. A gente sabe que o sono, ele tem uma alteração expressiva no nosso humor, né? E quando uma noite mal dormida, a gente sabe que outro dia a gente está com muita irritabilidade, às vezes cansaço, né? Então, podendo trabalhar com alguma questão de idiomas, aprender um idioma novo, né? Podendo buscar, tem pessoas que estão indo para o bordado, aprendendo questões novas. É utilizar esse tempo usando o seu prazer. E o seu prazer é poder, o que eu gosto de fazer, né? Podendo estudar alguma coisa. Independente das idades, e a gente está da criança até o idoso em casa, né? Estamos todos nós acometidos nessa situação. E quando a gente pensa num coletivo, a gente não se sente tão sozinho. E dentro dessa condição de estar sozinho, a gente precisa ter essa capacidade de resiliência. É uma fase que nós não temos escolha, e essa escolha nos traz uma condição de poder. Nós vamos passar por essa situação piores, sentindo mais deprimidos, uma situação mais pessimista frente ao que eu vou buscar, temos que passar e seguir, ou organização e planejamento, que é o que eu trabalho muito e gosto muito dessas duas condutas, assim como nós temos que planejar para nos aposentar, planejar para seguir nossos projetos. E o que nós, quando iniciamos nessa live, a gente se depara? Que é uma situação que veio abrupta. Ela veio com muitas pessoas com sonhos, doutorados, mestrados, apesar que está ocorrendo online, mas não pode sair para campo. As pessoas com projetos novos de ação, clínicas novas, situações de ideias, projetos das diversos. Nos paralisamos nisso, né? Nessa condição de confinamento. Mas este pode ser um bom momento onde a sua mente está mais aberta, com as condições das emoções mais tranquilas, e aí você poder planejar, organizar frente a alguns meses, semestres à frente, para que no momento que poder dar o gatilho, onde nós vamos sair novamente, tendo as nossas rotinas, nós vamos poder
ter mais precisão. Então, esse medo, ele diminui. É como se nós vamos resgatar algo que hoje nós estamos sendo impedido. Então, essa calma, essa condição de tranquilidade, essa homeostase dessas emoções, elas são necessárias, porque nós vamos ter que passar. E a gente tem duas escolhas aqui. Qual delas nós vamos querer passar, né? Mais acometidos e mais adoentados, sentindo enfraquecidos em algum momento, né, que a gente diz, né, emocionalmente, ou podendo buscar situações adversas e fazer daquilo. A leitura, né, doutor Ivan Esquerdo, aqui da PUC, é o nosso grande mentor da memória, ler coisas diferentes, não precisa ser nada tão denso, né, o idoso poder ler muito, né, porque isso traz uma área muito importante a nível cognitivo. Então, são das estratégias as diversas de poder fazer esse enfrentamento diferente, porque isso nos faz lidar com as questões, porque elas estão sendo necessárias, elas são necessárias, temos que passar, né, Heitor? O tempo, ele pode ser ampulheta e um vilão, e assim como nós virarmos, Certo. nós vamos lidar com esse tempo, né? Não quero deixar de mencionar conosco aqui também na live, assistindo e acompanhando, o psicólogo Vilnei Roberto Varzim de Pelotas. Agradecer a um comentário da Dulcineia de Vitória, no Espírito Santo. Ela disse: eu estou me aperfeiçoando no crochê. Quer dizer, coisa Olha, que não seria mais comum, mas é assim, ó, você tem que perguntar o que é que eu vou fazer com o meu tempo. Por exemplo, aqui em casa, o nosso jardim está ganhando um cuidado que fazia muito tempo que ele não que ganhava. bacana. Olha aí, ó, a Então, terapia eu estou lá de... no meu computador, eu estou lá terminando o meu programa para a rádio, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou pensando no Isso que é que eu aí. vou, no que é eu vou conversar com a Daniela. De repente eu digo: opa, vamos lá, está na hora dos dedos terem contato com a terra, né? A mesma coisa a minha esposa Muito bem. faz. Então, tudo isso é Perfeita, importante e não Cecília. deixar passar. O Rodrigo colocou uma observação ali: não perder a gratidão, porque ela Perfeito. nos faz manter o equilíbrio das coisas. Eu acho que dentro de todas essas questões que já foram mencionadas, obrigado, Uhum. Rodrigo, por essa observação de incluir também isso, não deixar de agradecer pela situação que, apesar de complicada, nós ainda estamos conseguindo viver e passar por ela. Muito bem, eu acho que, Rodrigo, um abraço, um grande abraço, primo querido. O que nos traz? Ele fala uma coisa muito importante. A gratidão a gente poderia pensar nessa palavra, né? Descer a graça, né? Receber essa condição de ser grato pela vida, né? Então é o simples fato de dizer, ó, poder acordar hoje, abrir os olhos e dizer mais um dia e mesma situação de rotina. Ao contrário, né? A via do pensamento inverso. Que bom que eu estou aqui podendo enxergar, lidar com as minhas questões e a minha vida, né? E de estar vivo, porque a gente sabe que tem não a questão de vida e morte, mas a condição de enfrentamento hoje para a vida, né? Outras pessoas Sim. com outras situações, não a nossa. E eu acho que é disso que nós temos que lidar com a condição de sobrevivência, buscar e muito não só pensar na gente, pensar no outro. E eu acho que dentro desse outro é o que não sei se te faz pensar essa fase também. Eu acho que todo momento de crise, né, a gente pensa pós-guerra, situações novas, né, os transtornos pós-traumáticos surgiu após guerra, né, a Sim, questão da sim. psicologia evoluiu muito dentro dos transtornos e toda a condição de uma crise sempre tem uma mudança da humanidade. E eu acho que isso está globalizado, né, Heitor? E eu acho que a gente vai poder também ter um olhar diferente e vendo essa condição do Rodrigo, né, a condição de gratidão pela vida, gratidão pelo outro, né, o conviver mais, né? As pessoas acho que ficam muito atreladas a horários, rotinas e essa vida que também nos faz, a vida nos traz às vezes questões assim. E isso eu acho que é fundamental hoje, é nós podermos evoluir essa condição espiritual, né? E podendo partilhar com quem vivemos e podendo entender que a gratidão é fundamental para a nossa vida, porque se nós não formos gratos, parece que a gente nem se torna merecedor de algo, né? E receber um obrigado e dar um obrigado nos traz uma leveza de espírito, né? Porque a gente faz com o coração, né? Eu acho que as pessoas hoje acho que vivem nessa condição de querer buscar o lado, né, do amor, da paz e essa paz interior, né, para o outro. Eu quero arriscar um pensamento de final para a nossa live aqui, a partir do que nós conversamos aqui. Tem se ouvido muito
o mundo vai ser diferente quando essa pandemia passar. Ah, nós que estamos há um mês trabalhando em home office, quando a gente se encontrar, tudo vai ser diferente. Eu vou arriscar para dizer, não é tão automático isso. Eu acho Com que o tema certeza. exatamente trazido hoje à noite, se nós vamos sair diferentes, se nós vamos aprender alguma coisa nova e querermos de fato ser pessoas diferentes, vai depender da nossa saúde mental. E eu acho que Muito nesse bem, Heitor. ponto é extremamente importante as colocações que você fez e também daqueles que nos acompanhando aqui na live colocaram as suas observações, a quem eu quero agradecer quando nós vamos caminhando para o final. Se eu Uhum. pudesses resumir, Daniela, assim e dizer, olha, gente, a situação está assim, nós já citamos isso, mas isso aqui é fundamental. Vamos pensar no dia de amanhã e depois no outro dessa forma. O que é que tu dirias para encerrarmos aqui com um bom pensamento da tua parte? Então, vamos lá. Eu acho que quando tu fala que as pessoas vão sair melhores, eu acho que não é um coletivo, acho que é uma condição muito subjetiva. Se nós estamos aqui, pessoas entrando, né, e estão interessadas nessa condição da sua saúde mental, é esse momento de reflexão. Como eu quero estar frente a esse pós-pandemia, né? Como é que eu vou querer estar frente às minhas coisas, a minha vida profissional, minha vida pessoal, lidando com as coisas que eu faço referente a qualquer questão da minha vida, essa é o fundamental deste pensamento. Então, essa saúde mental vai me trazer essa reflexão, né, de poder entender. Então, eu deixo um recado, uma frase que eu hoje me deparei, gostei muito dela, né, que fala sobre, é Roberto Simonson, ele fala sobre o otimismo, né? O otimismo é esperar pelo melhor. E a confiança é saber lidar com o pior. E eu acho que dentro dessa condição de ser confiante, por uma condição de enfrentamento a essas questões, onde a minha parte física vai se manter íntegra, independente da minha idade, mas podendo ver todas essas questões relacionadas à minha vida, eu poder entender que essa condição de otimismo vale a pena, é uma fase que estamos passando, onde a gente vai poder lidar melhor com as situações e qual é a forma desse ensinamento para a vida. Tudo tem uma solução, acho que quando estamos vivos, a gente vai ter força, gratidão e busca de querer algo melhor. Né? Então seria essa Muito bem. mensagem aí para nós. E que mensagem. Daniela, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que para vocês, nesta área, como psicólogos, neuropsicólogos, estão trabalhando Estamos trabalhando bastante. como outras áreas também, demais. Sim. Agradecer pelo teu tempo. A todos aqueles Eu que que entraram, agradeço. participaram conosco. Muito Em questões obrigada, é técnicas, verdade. só dizer mais uma coisa, esta nossa live fica disponível no Stories do Viva Bem Multimídia até amanhã à noite por 24 horas. E nós também Muito depois bem. vamos baixá-la como um vídeo para que esteja disponível para quem quiser fazer uso desse conteúdo. Muito obrigado, Daniela. Eu que Muito obrigado agradeço, a cada Heitor. um dos internautas. Tá bem? Tá, joia. Eu que agradeço e obrigada pelo convite. Sempre é um prazer estar contigo aqui e falar sobre esse tema, tá? Todos Igualmente. ficamos Um bem aí, abraço, uma né? boa noite a todos, Boa então. noite. Até o próximo momento. Até logo. Até mais.